na calmaria do patrão celestial. Oh, amém. Estou muito feliz hoje. Por um monte de coisa. Vocês não imaginam. Eu podia encerrar o culto agora aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Porque eu acho que o Senhor Glória a tem para Deus, nos dizer. Pai. Nos foi dito muito hoje aqui. No Amém. louvor, na palavra que o pastor Alessandro nos Glória a trouxe, Deus, Pai. na direção que a irmã Manu também nos trouxe. Podia encerrar o culto hoje, seria tranquilo. Se Deus me recolhesse agora aqui e eu não pudesse ministrar, eu ia tranquilo. Eu tinha certeza que eu tinha cumprido com a minha parte. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Programei algo para Deus, para que o povo de Deus entendesse. Tem muita coisa para falar. Eu tenho a ministração, mas eu não vou começar pela ministração. Vou ter que resumir minha ministração, porque hoje eu estava lá em casa, frio, né? Visitando lá, e eu pensei para mim: Senhor, no que eu fui me meter? Glória a Deus, Senhor. Por que eu fui inventar de desenvolver essa área de pregação? Por que eu fui aceitar ser presbítero, Em Senhor? nome de Jesus. Podia ter ficado lá no banco sentado ouvindo, como todo mundo pode ficar. E o Senhor vai abençoar, o Senhor vai me... Vou ser salvo também. Se eu ficar só no banco sentado e obedecendo a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Mas aí parece que o Espírito Santo veio e dispara aí um pouquinho. Olha o que tu está pensando. Oh, Jesus. Ficar em casa com a lareira acesa? Olha para a tua vida. Glória a Deus. Olha de onde eu tirei. Em nome de E o Jesus. louvor que a minha esposa, a Diaconisa Yuri... não chame ela de presbítera. Por favor, irmãos, não existe presbítera. Ela é esposa do presbítero, mas ela não é presbítera, porque não existe. Só uma hora eu vou explicar, eu vou trazer o discernimento para vocês. Glória Mas a assim, Deus, Senhor. de onde eu te tirei, aonde eu tenho te colocado, e o que eu tenho te dado. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, o que o Senhor tem me dado, vocês não imaginam. Glória a Só quem Deus. conhece a minha vida, Aleluia. sabe o que Deus tem me dado. Amém, Senhor. É muito, é muito. Eu acho que se eu tivesse um baú do tamanho dessa igreja, não cabia um tesouro tão grande quanto Deus tem me dado. Deus, E aí eu aleluia. sou tão miserável que eu digo para o Senhor: por que eu fui Glória a me meter Deus. nisso? Por que eu vou ser pregador? Por que eu vou pregar? Glória a Deus, Pai. Por que eu vou aceitar ser presbítero de uma igreja? Por que eu vou aceitar ser visto como pastor pelos meus irmãos? Mas Senhor, foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou, é Deus que está me capacitando, é Deus que está derramando a minha vida. Como é que eu vou pensar nessas coisas? Glória a Deus. Mas somos vários de carne e osso, né? E tem momentos que a gente vai fraquejar, que a gente vai querer ficar em casa e não vir no culto. Também me chamou a atenção no louvor que a Manu fez, né? Deus, Senhor. Que Em nome de Jesus. o Santo dos Santos Oh, era meu no Deus. tempo dos hebreus, onde havia o tabernáculo, que só quem entrava era o sumo sacerdote. É. Arão, para entrar lá, tinha que ficar vários dias se consagrando, não era fácil. Sem se contaminar com nada, nem ter contato com a própria esposa para poder entrar. Tinha que estar santificado de uma forma que senão tu era fulminado. Hoje nós não temos o Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos é o templo do Senhor, é a igreja onde nós frequentamos, onde nós somos comunidade. E onde eu vou dizer para vocês, eu sou feliz. Oh, glória a Deus. Porque eu chego para um e digo: irmão, faz isso? Faço. Irmão, louva. Ou que nem eu fiz com a irmã Aline hoje. Cheguei e botei o nome da irmã Aline aqui, nem perguntei se ela estava em condições de louvar. Eu simplesmente botei o nome dela e cheguei lá: irmã Aline, tu vai abrir o cu. Aleluia. Eu nem perguntei para ela. Glória a Deus. E a irmã Aline, com maior amor, veio e fez. Não disse que não deu desculpa, poderia. Eu não consultei ela. Para a irmã Cleni, peço coisas que nós estamos fazendo, a parte aqui da igreja. O manual que nós estamos formando, a paciência dela comigo, porque eu programei o manual de um jeito e depois tive que mudar algumas coisas. E ela, com a maior paciência, digita tudo aqui, me passa PDF, manda para mim. Eu olho: não, irmã, vamos mudar isso aqui. E lá a irmã se colocando à Em disposição. nome de Jesus. Todo mundo aqui tem se colocado à disposição de uma forma ou de outra. Glória a Deus, ó Pai. Eu sou feliz, irmãos. Amém. Eu sou feliz por estas coisas. Glória a Deus. A humildade do meu pastor, Em nome de a Jesus. humildade da minha pastora, Glória a Deus, ó Pai. que não tem soberba, andam no meio de todo mundo, cumprimentam todo mundo. Ninguém se sente mais ou melhor que alguém por um título, por um cargo, que nem o Tiago ele me chamou: presbítero. Meu irmão, não me chama de presbítero, chama de bom dele. Isso é apenas um cargo que me dá mais peso, me dá mais trabalho, me dá mais responsabilidade, mas eu sou um irmão, sou servo de Cristo
Cristo, assim como Paulo fez. Amém. Glória a Deus, Senhor. Cristo é para onde eu olho. Mas eu me espelho muito no apóstolo Paulo, um homem rico que abandonou tudo para ser um homem, para viver como um pobre, tendo o direito de ser sustentado, foi trabalhar para não ser peso para ninguém, para não ser acusado de nada, Deus, Senhor. para não criar a igreja de Cristo, não ser uma igreja como tem muitos estão fazendo hoje, como o pastor Deus mencionou aqui, igrejas que estão usurpando do povo. É isso que eu quero para a minha vida, uma igreja que ama o próximo, diferente do que ela seja. Ontem lá no pastor Moisés chegou um rapaz lá, mal cheiroso e coisa e tal. Nós fomos lá, oramos por ele, o pastor orou, nós abraçamos ele. Fizemos ele se sentir em casa, porque ali é a casa do Pai, é a casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Só que eu provei disso aqui, meus irmãos. Eu provei disso tudo. Como é que eu vou viver fora daqui? Não tem mais. Ontem também de manhã, na frente parlamentar cristã, que todo mundo diz, é política, não é política. É Deus implantando o reino da política. É Deus entrando onde muitos religiosos não quiseram entrar. Como disseram ontem, veio o rádio, a igreja disse que o rádio era de Satanás tomou conta do rádio. Assim foi com a TV, assim foi com a internet, assim é com a política. O povo de Deus não quis entrar na política, porque de Satanás, como assim? Está cheio de pastor entrando em presídio para pregar, onde só tem condenado, 99% lá é criminoso e não tem desculpa, são criminosos. Mas a política não tem condenados, com exceção que nós temos no país e alguns outros aí. Mas assim, são pessoas igual a nós, são homens e mulheres falhos e pecaminosos. Mas também tem aqueles bons. Por que nós como cristãos não vamos entrar na política? Então ontem foi o reino de Deus foi aumentado lá, foi expandido. O vereador Tiago foi ungido pastor, ele é esposo, porque fundaram uma igreja, e a maioria são surdos e mudos, um povo que é excluído da sociedade. Isso aí não é obra de Deus, irmãos? Como é que eu não vou estar feliz? Como é que eu não vou estar feliz? Sabem por quê? Como disse o louvor, acho que Deus, Senhor, em nome de Jesus. Deus nos ama e eu amo vocês. Quero bem do povo, quero bem das pessoas. Aleluia. O Senhor esmagou meu coração, mudou meu coração. Porque muitas vezes eu não me preocupei com o próximo. Mas a única coisa que mais me preocupa é o próximo. O que mais me preocupa é aquele que está chegando agora na igreja. É aquele jovem que ainda está balançando, não sabe para que lado vai. Aquela pessoa que ainda está em dúvida. Vou para cá, vou para lá. Por que eu vou buscar Deus? Vou buscar Deus para tirar proveito, para que Deus faça aquilo que eu quero. Mas Deus é Deus, Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Vai fazer aquilo que Ele quer. E quando eu entendi isso, Deus mudou totalmente a minha vida. Minha vida foi totalmente mudada. Mas vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Eu preparei uma palavra. Eu não ia ministrar esse culto, eu ia ministrar alguns cultos antes, eu fui chamando outros pastores, e esse pastor não pôde. Ainda não pôde, eu disse, então esse é o meu, que eu deixei até para convidar ele meio mais, demorei um pouquinho, né? E até brinquei, sabe, vou trazer um pastor conhecido aqui, né? Não vou trazer famoso, vou trazer alguém conhecido para ministrar. Nós vamos começar a abrir nossa Bíblia. Eu quero falar sobre a língua hoje. A língua, a nossa boca, aquilo que nós temos falado. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 12. Glória a Deus. Geralmente nós pedimos para que se levantem em reverência à palavra, mas hoje, irmãos, eu acho que é bom nós ficarmos, não que nós sejamos reverentes à palavra, mas é um pouquinho extenso, né? Se alguém quiser se levantar, bem, mas se quiserem ficar sentados também, fiquem à vontade. Eu vou ler até o 12, então é bem extenso, são 10 versículos bem longos aqui. E eu trouxe várias passagens, porque nós temos que cuidar muito. De uma semana para cá eu tenho trazido palavras quanto ao nosso cuidado, ao nosso proceder, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça ao falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aí é que eu chamo a atenção, meus irmãos. O que nós temos falado? O que nós temos dito? Como nós temos nos comportado? A palavra diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Espírito do Santo. O Santo é Deus. É o próprio Deus que habita dentro de nós. Será que Deus falaria certas coisas que nós temos falado? Será que Deus usaria a nossa boca da forma que nós temos usado? Deus é tão poderoso que poderia não permitir. Ele poderia fazer com que nós ficássemos mudos. Ele poderia fazer com que nós perdêssemos nossa língua. Mas Deus é amor, é misericordioso. Glória a Deus, aleluia. E até para que nós saibamos e lembramos, que a justiça dele um dia virá. A justiça de Deus se fará, ela virá. Mas ele dá corda para nós, como pescaria. Se tu pega um peixe muito grande, com uma linha muito fina, tu vai dando corda e cansando o peixe, dando corda e cansando o peixe. Até que um dia tu vai puxar, tu vai segurar. E aí vai ser a justiça de Deus. E é isso que ele faz conosco. Ele deixa nós falarmos, ele permite, ele nos dá corda, ele deixa que a nossa carne fale por si só. Mas até quando? Até quando nós vamos deixar a carne dominar o Espírito? Até quando nós vamos deixar a nossa carne fazer o que ela tem vontade? A minha carne queria ficar em casa hoje, na volta da minha lareira, tomando uma sopa quente. Mas eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com os irmãos. Porque foi pela vontade do Senhor que eu estou aqui. Foi pela vontade do Senhor que eu provei do Santo dos Santos. Foi pela vontade do Senhor que eu tive amor pela igreja dele, pelo povo dele, pelas pessoas que ele tem chamado. A senhora está vindo a primeira vez, convite da irmã Malena. E já declara na vida dela que ela vai ser uma grande evangelista. Ela é insistente. Ela é mais evangelista do que eu. Ela é mais evangelista do que eu, que congrego, que sou cristão há muito mais tempo. Mas é o ministério dela. Assim como a irmã Manu, hoje no início do culto, que ela já deu uma pincelada do que eu ia pregar, sem nem saber. Sem nem saber, eu já disse para ela é profeta. Eu declaro na vida da irmã Manu, ela é profeta. A irmã Cleni, a passagem que ela trouxe nos dízimos hoje, aí eu disse, a irmã está me copiando. Nós estávamos comentando lá em casa, minha irmã, sobre essa passagem. E aí como? Como é que essas coisas acontecem? São coisas espirituais. Acontecem no mundo espiritual e que 99% não podem ver. 99% do cristão não consegue ver o mundo espiritual. Mas ele age, ele funciona. E aí por que nós deixamos a língua
nos tirar dessas coisas espirituais. Por que hoje eu deixei minha língua dizer, Senhor, por que eu fui me meter nisso? Eu podia ficar em casa, eu podia só não ter compromisso com a igreja, ficar em casa na lareira. Por quê? Porque eu deixei a minha carne sobressair sobre o meu espírito. Glória a Deus, aleluia. É algo que eu não quero, que eu não gosto, e na hora o Senhor já me constrangeu, como outro dia lá em casa fazendo um serviço com madeira lá, estraguei uma tábua, fiquei bravo. Disse, perdão, Senhor. Na hora assim me veio, Senhor, me perdoa. Botei aquela tábua fora, porque tem um monte daquelas tábuas lá. Era só pegar e cortar outra, pronto, está resolvido, não tem por que eu ficar bravo. Para quê? Isso agrega o que na minha vida? Glória a Deus, Senhor. E eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. E não é só aqui na igreja. Porque aqui na igreja os irmãos conhecem eu aqui pregando, ministrando, é benção o irmão Junei ministrando. Mas eles têm que reconhecer o irmão Junei lá fora. O presbítero é lá fora. O presbítero aqui é fácil. Tu te reveste de uma máscara e tu fala, tu controla a tua língua, porque são 2 horas e meia mais ou menos dentro da igreja, e eu controlo a língua, eu ponho freio na minha língua. Mas e lá fora? E lá fora? Será que eu vou ser o mesmo? Será que eu vou frear minha língua? É lá fora que eu tenho que frear a língua. Aleluia. Porque lá fora também vocês não podem não estar me vendo. Mas Deus está me vendo. Amém. E aí me constrange, eu fico com uma vergonha de Deus. O cristão tem que ter vergonha de Deus quando erra, quando falha. Nós temos que ter vergonha de estar errando, de estar falhando, de falar coisas que não convêm a nós. É isso que vai dizer o quanto nós somos cristãos. É lá fora. É frear a língua, é controlar a língua. Porque tem coisas que não podemos mais falar, não convém, não nos serve. Podemos falar? Podemos. Nós temos liberdade, Deus nos dá liberdade para todas as coisas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu fico com aquilo que não me convém. Eu não faço o que não me convém. Não me convém fazer, não me convém falar. Porque a língua é poderosa. Como a irmã Manu falou hoje aqui, a palavra de Deus diz que tudo que um cristão ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. Aleluia. Você sabe o que é profeta? Profeta é aquele que declara. Eu não preciso dizer eu profetizo na tua vida, eu posso dizer eu declaro na tua vida. E o que eu disse hoje para a irmã Malena, eu declaro na tua vida que tu vai ser evangelista, que tu é evangelista, está ligado no céu agora. E nem Satanás consegue desligar mais isso. Porque foi me dado uma autoridade. Foi me dado uma autoridade por Jesus através da vida do meu pastor. A mesma coisa que eu disse para a irmã Manu, tu é profeta. E ela vai ser profeta, ela é profeta, está ligada nos céus. E não tem como desligar mais isso. Porque é me dado uma autoridade para isso. Mas imaginem se eu usar a minha boca para amaldiçoar alguém. Satanás vai se usar disso. Deus não vai me amparar. E aí eu pergunto para vocês: será que o meu filho improvável estaria casado, teria me dado uma neta e hoje estaria convertido, teria se batizado, estaria congregando? Será que meus filhos, 3 filhos estariam empregados e casados como eu sempre quis, como eu sempre pedi para o Senhor? Será que o Eduardo estaria bem depois dessa... O Eduardo teve quase 90 dias com infecção pulmonar e nenhum antibiótico curou. Aí oramos, o Senhor disse, olha, clenil e aspiração e outra coisinha lá para nebulização. E agora ele começou e eu fui, orei, o Senhor já nos disse. Nebulização, clenil e aspirar ele. Já está melhorando. Será que eu receberia essas coisas se eu não freasse a minha língua? Ou se eu usasse a minha língua para amaldiçoar alguém que me fez algum mal, ou alguém que me disse algo que eu não gostei? Eu tenho certeza, mas eu tenho absoluta certeza que Deus não iria me amparar. Ele ia me deixar como outras vezes Ele já me deixou, porque eu ainda não tinha entendido o que é ser cristão. E Ele me deixou desamparado. Ele disse para mim, vai, fica por ti. Eu tenho cicatrizes por causa disso. Eu tenho cicatrizes no corpo. Não é brincadeira. A minha sogra está ali, ó, dizia, ó, corta as pontinhas de lança da serva da tua carroça, da carroça. Nem é capaz de nada. Não caiu um dia por cima daquilo, com camisa e tudo, entrou com troço para dentro aqui, com camisa e tudo. Não pegou nenhum órgão vital. Aí Deus
não, pai, por quê? Eu não quero te matar, eu não quero te aleijar. Eu só quero te ensinar. Glória a Deus, Senhor. Né? Aleluia. Cheguei irado em casa um dia lá, agradeci com meus filhos, em vez de almoçar, estamos com fome, vamos lá cortar a ponta de milho para guardar, porque se não fizeram de manhã, na hora que eu estava lá trabalhando, no outro serviço, era para você ter feito, não fizeram, vamos lá, estou bravo, fui lá, pá, torei aqui com o facão os tendão. Um fisioterapeuta amigo meu olhou e disse, eu não sei como é que isso ficou bem feito, foi feito lá no HPS. E nem fisioterapia eu fiz, a fisioterapia foi o dentro da vaca ordenhando. Glória a Deus. Não é obra de Deus? E aí eu fui ferrar minha égua para estudar dia 20 de setembro, aí ele foi me ajudar a ferrar, porque é uma barbada, né? É mansa. Só que eu tinha afiado as ferramentas demais, eu nunca fui de afiar a ferramenta. Aí ela disse, vou no banheiro, eu já vou. Eu disse, pai, enquanto eu estava no banheiro, eu limpei o casco da égua, já adiantei. Me sentei no banquinho, falei, primeira limpeza, torou aqui. Fui eu para a cabeça, não ferrei cavalo, não desfilei, não nada. Ainda tirei meu vizinho do churrasco, foi me levar com o maior amor e carinho, me levar para o hospital, para dar uns pontos aqui. Então tá aqui, eu tenho cicatriz. O mundo espiritual se materializou aqui. E eu tenho que reconhecer isso. Aleluia. Por quê? Por usar mal muitas vezes a palavra, por não querer ouvir Deus. E a palavra de Deus está dizendo, freia a tua língua. Freia a tua língua. Cuida do que tu vai dizer. Cuida do que tu vai falar. Só que hoje em dia o evangelho está sendo pregado de uma forma tão aberta, tão ampla, tão fácil. Tudo é muito fácil. Muitas vezes nem a Bíblia se lê mais em algumas igrejas. É tudo para, vamos ler tudo no celular. Não, vamos ler aqui no papel. Tem que aprender a ler aqui no papel. Aleluia. Aqui está escrito, estou vendo as palavras certinhas. Nem sempre eu vou ter celular para ler. Tudo pode, mas nem tudo me convém. Então nós temos que cuidar dessas questões. E às vezes uma palavrinha mal colocada pode trazer uma maldição por 4 gerações. Quantas maldições será que eu não trago? Culpa do meu pai, da minha mãe? Não. Dos meus avós? Não. Dos meus bisavós, dos meus tataravós? Não. Ou porque eles podem ter feito algo para alguém, uma pessoa amaldiçoou eles, meu tataravô, e veio cair em mim. E aí? E aí eu estou carregando algo que não é meu, que eu não fiz, que eu não mereço, mas é uma maldição. É o poder da língua. Da língua maldita, mal falada. Então nós temos que cuidar. Eu era um que embravecia, eu falava palavrão, xingava meus animais e tive vários prejuízos. Quando eu vi isso, eu comecei a frear, comecei a controlar. Até alguém assim que faz um mal no trânsito, que é horrível esse trânsito, né? As pessoas podam, gente, que eu digo, abençoadinho, eu nem chamo de amaldiçoado, porque eu não quero que seja amaldiçoado, porque eu quero que aquela pessoa seja bênção. Porque se eu chamar ele de amaldiçoado, ali adiante ele pode se acidentar e morrer, e ele vai para o inferno, porque eu sou o servo do Senhor, eu sou o filho do Deus Altíssimo, foi me dado uma autoridade, como a irmã falou, nós temos uma autoridade aqui nessa terra, e eu vou estar mandando alguém para o inferno. Se eu mandar alguém para o inferno, o que Deus vai fazer comigo? Vai me mandar para o inferno também. Como é que ele vai endossar, como é que ele vai assinar embaixo a boca maldita de um filho que usa mal as palavras? Deus não se agrada disto. E se eu não me arrepender, se eu não ver que eu fiz isso errado e me arrepender, eu vou pagar por isso. Eu posso pregar o resto da minha vida, eu posso operar milagres o resto da minha vida, e vou chegar lá e Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim que eu não te conheço. É o que a palavra diz. Eu vivo pela palavra, eu vivo pela Bíblia, meus irmãos. Eu não vivo com mais nada. Eu não busco mais nada de financeiro também, porque Deus já me deu o suficiente. Glória a Deus, Senhor. Só que as pessoas estão se apegando muito ao falar, ao embravecer, não estão conseguindo controlar. E eu separei outras passagens aqui, que nem a questão da língua. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Não precisa nem abrir. Ou se quer abrir, ninguém pode servir a 2 senhores. Bom, se Deus é um Deus de bênção, é um Deus que abençoa, é um Deus que derrama sobre as pessoas, é um Deus que ama, como é que eu vou ser alguém que odeia, que causa ódio? Como é que eu vou ser alguém que vai estar amaldiçoando? Porque Deus não amaldiçoa. Deus não quer o mal de ninguém. Como é que eu vou ser um amaldiçoador? Eu sirvo a Deus ou sirvo a Satanás?
Que fonte de água jorra de mim? Água doce ou água salgada? Água salgada, para ela prestar, tem que passar por um processo muito longo, muito difícil. Senão ela não serve para nada. Ela não serve para o nosso alimento, não serve para a nossa vida praticamente. Mas água doce sim. Se eu pegar água doce, nós pegamos água doce, nós vivemos da água doce. Quem é que consegue tomar banho no mar com sabonete, shampoo e tudo mais e vai ficar limpo? Não vai ficar todo grudento do sal? Água doce não. Ela pode até estar embarrada, mas ela vai limpar. Porque eu me queimo por fora, né, irmão? Quando ela toma um banho de sangue, não sangue limpinho, cheirosinho. E daí ela para casa da namorada, ainda bem cheiroso com banho de sangue. E ela não sabia que nós tínhamos tomado banho naquela água um pouco barrenta, uma água de açude, mas é água doce. Então como é que vai fluir de mim água doce e água salgada? E se fluir, o errado sou eu. E eu tenho que me constatar isso, eu tenho que admitir isso, e eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma fonte só. Porque Deus é uma fonte só, é uma fonte de bênçãos. A fonte de maldição é Satanás, que foi teimoso, que quis a glória de Deus para ele, que quis que Deus dividisse a glória dele com ele. É verdade. Satanás queria que Deus dividisse a sua glória com ele, com o anjo. Podia ser um anjo mais perfeito, um anjo mais sábio? Podia, mas só que ele não era tão sábio quanto Deus, nem poderoso, porque ele quis dividir com Deus algo que era de Deus. Senhor, aleluia. Então como é que eu vou querer algo que vem do inimigo? Algo daquele que atrasou a minha vida por muitos anos, algo que me afastou da minha família, algo que me afastou dos meus filhos. Não posso. E foi quando eu comecei a mudar, quando a minha boca começou a mudar, quando a minha língua começou a proferir as coisas certas, que as coisas mudaram. Glória a Deus, Senhor. Porque os meus filhos, esse meu filho, o improvável, o nível mais improvável, ele é o menos parecido comigo, é o mais parecido com a mãe. Só que no temperamento, no comportamento e na vontade de ser, é o que mais quer ser parecido comigo, é o que mais se aproxima de mim, é o mais parecido comigo. E enquanto eu não mudei, ele não mudou. Ele quer ser meu imitador. Eu tenho que ser imitador do meu pastor, assim como o meu pastor é de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu digo para vocês: sejam meus imitadores, meus irmãos. Podem ser normal, vocês não estariam me endeusando, me adorando, não, mas sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. As coisas que Cristo fez e eu estou fazendo, façam também. Sigam o meu exemplo quando eu sigo o exemplo de Cristo. Assim são os filhos conosco. Eles querem seguir o nosso exemplo, só que o nosso exemplo tem que ser de Cristo. Então eles vão seguir o nosso exemplo, eles vão seguir o exemplo de Cristo. Quer converter teu filho? Não tenta enfiar a Bíblia e correr abaixo, que não vai dar certo. E nós vimos isso nas igrejas mais antigas. Tem muito filho de irmãos de igrejas antigas, conservadoras, que se desviaram porque queriam enfiar a Bíblia e correr abaixo. Não, porque eles, na igreja as pessoas muitas vezes eram uma coisa e cada eram outras. Não estou aqui para acusar nem para julgar, mas estou aqui eu preciso dar exemplos para que possamos compreender. Só que se nós dermos os exemplos aqui dentro e lá em casa nós procurarmos ser o mesmo que nós somos aqui, procurarmos ser o mesmo que Cristo foi, o que o apóstolo, não vou nem dizer Jesus, que sejamos parecidos com o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Lucas, porque com Jesus é impossível, mas ele é a luz. Só que nós precisamos ser parecidos com alguém, fazer aquilo que alguém nos ensinou para fazer bem feito. Porque nossos filhos nos vejam como alguém que seja exemplo na sociedade. Porque quantos filhos de homens, de pessoas ricas, gostariam de ter um pai igual um coleguinha que é pobre? Garanto que tem muitos. Porque tem muitas pessoas ricas com muito dinheiro que são ladrões, que roubam, que fazem coisas erradas e os filhos têm vergonha. Então o dinheiro não é um exemplo para ninguém. Claro que também tem muito filho de homem pobre que gostaria de ser igual ao pai rico do coleguinha. Não porque o pai do coleguinha tem dinheiro, não. Porque o pai do coleguinha tem dinheiro, é um homem íntegro, um homem justo, é um homem correto. O comportamento é a forma de agir, a forma de falar. E o nosso comportamento, o nosso agir vem do nosso falar também. Principalmente do falar. Porque como é que nós damos exemplos?
só em gestos, mas os gestos vêm do falar, do conversar, do agir. Glória a Deus, Senhor, é verdade. Se a nossa língua não se frear, Jesus. como é que nós vamos dar exemplo? E aqui eu tenho outra passagem também. Aí eu tenho um conselho, lá em Salmos 12, 16. Eu vou ler para vocês aqui, interessante, porque isso aqui é um conselho. Salmos 34, perdão, versículo 12 ao 16. Diz o seguinte: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é o homem que não gosta da vida? Quem é o ser humano que não gosta de ver bem? Né? Nós todos queremos viver bem. Mas aí tem um detalhe: refreia a língua do mal e os lábios que falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-los. É o versículo 14. Nós queremos viver bem, nós queremos uma vida longa. Freia a língua, controla a boca. Olha o que tu vai falar. Pensa antes de falar. Quer ser sábio? Pensa. Não age por instinto, porque o instinto é animal, ele vem da carne. Tanto os animais irracionais, eles agem por instinto, eles não raciocinam. Já próprio diz, eles agem instintivamente. E o animal irracional, quando ele é apertado, quando ele é judiado, quando ele é acuado, que ele não tem como sair, o que ele faz? Ele vai reagir. Pega o cavalo e bota no canto, o cavalo chucro, e vai para cima dele sem amor, sem saber, sem habilidade, ele não vai reagir, ele vai. Hoje eu tenho um rapaz que eu sigo aí nas redes sociais do Instagram, que ele tem a doma progressiva, ele pega o cavalo totalmente chucro, daqui a pouco ele já está montando o bicho, mas é com amor, com carinho. Até as palavras ele tem que saber pronunciar, ele estava escutando esses dias. Até as palavras ele tem que saber usar para o cavalo. E o cavalo vive pelo instinto. É verdade. Só que o próprio instinto vai levar a refrear a língua. Se nós soubermos usarmos a nossa língua, nós vamos ser pessoas sábias, vamos ser pessoas bem vistas. Nós vamos ser aquele filho que todo pai quer ter, que todo pai gosta. Aquele filho exemplar, porque qual é o pai que não quer um filho exemplar? Qual é o pai que não quer um filho bom, um filho amável, um filho íntegro, honesto, trabalhador? Qual é o pai que não quer? Só que para isso nós precisamos nos corrigir, precisamos matar a nossa carne. Glória a Deus. Só que assim, ó, agora vem lá em Mateus 12, 36 e 37. Vem o tipo de palavra que eu gosto. Essa palavra eu gosto. E até isso Deus mudou em mim. Deus começou a trazer palavras suaves para as pessoas. Porque eu gosto de palavra pesada. Eu gosto daquela espada, como a palavra diz, que entra cortando o músculo, separando tendões, vai até a medula. Essa palavra que eu gosto. Essa que cura. Essa que liberta. É a palavra que vem como facada. Sabem por quê? Porque nós temos que o Espírito Santo venha curar. E aqui diz o seguinte: Mateus 12, 36 ao 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos os homens, dela darão conta no dia do juízo. Foi o que eu falei, né, irmãos? Aleluia. Nós vamos dar conta de toda palavra frívola, palavra maldita, palavra mal falada, palavra sem amor. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aleluia. Aí eu chego lá diante do tribunal de Deus. Eu imagino Deus, ouvindo uma pregação, Deus assim. Do lado direito está Jesus, que ele é o advogado. Só que lá não existe mais perdão. No tribunal de Deus não existe mais perdão, só vai existir justiça. E do lado esquerdo está o Satanás. Até foi feita a seguinte imagem: Deus abre um livro, aí Jesus abre um livro bem pequenininho, porque o livro é perfeito, não precisa ser grande. Jesus não precisa mostrar nada para ninguém. Jesus não precisa se aparecer, não precisa de soberba, não precisa se mostrar melhor que ninguém. Ele abre um livrinho bem pequenininho. Satanás cheio de marra, não é aquele bicho de guampa, não. Deve ser, se tiver figura de homem, vai ser um cara muito bonito, bem arrumado. Sabe aqueles caras ricos que aparecem nas redes sociais? Bem arrumado, pá, cheio.
Como é que era aquele partido? O cara aí que era muito rico, gostava muito de ver na televisão. Casado com as duas mulheres, infelizmente, coitado. O justo, pá, o cara, eu admirava aquele homem. A educação daquele homem rico, mas com educação e com. Ele não desvalorizava ninguém. Eu assisti os programas dele porque ele não desvalorizava ninguém. Se tu era pobre, tu era rico, todo mundo era igual para ele. O que importava era o teu conhecimento. Satanás vai aparecer assim. E se for uma mulher, pensa numa mulher bonita, vai aparecer uma mesa ali. Porque ele quer dinheiro, ele vai querer enganar. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Só que ele vai abrir um livro gigantesco. E aí tu tá ali, tu imagina o seguinte: Satanás com um livro gigantesco. Jesus me diz assim, tu te apavora. Tu vai te apavorar. Porque tu vai dizer, pau! Ele deve ter muita coisa escrita. Só que o seguinte, se tu frear tua língua, aquele livro vai estar vazio. O livro grande vai estar vazio. O que vai estar cheio pequenininho. Porque vai dizer ali, meu filho amado que não errou, meu filho amado que me obedeceu, meu filho amado que fez aquilo que eu pedi, que eu não obriguei. Eu só te pedi, eu só te mostrei o caminho. Eu só te mostrei o caminho, tu deu ouvidos à minha sabedoria, meu filho. É o que está escrito naquele livrinho bem pequenininho. Mas o livro grande não tem nada. São folhas brancas, nem linhas vai ter, porque Satanás não tem capacidade nem de fazer uma linha reta, porque ele é torto. Glória a Deus, Senhor. Mas será que a nossa língua tem que ser torta que nem a de Satanás? Glória a Deus. Ou será que ela vai ter que ser reta igual a de Jesus? Igual a da palavra? Porque o que está aqui é reto. Vocês vão ver a Bíblia, não tem nada torto na Bíblia, tudo é muito escrito, não tem nenhuma linha aqui. Mas ela está toda reta, toda perfeita, toda bem colocada. Tudo tem a sua posição. Tudo nos traz ensinamento. Tudo vem acrescentar para nós. E aí eu estava lendo, que eu até estava comentando com alguém essa semana. Quando trago administração, é direção do Espírito Santo. Eu posso chegar aqui e não falar nada do que está aqui. O Espírito Santo já fala outra coisa, eu não falo outra coisa. Mas eu uso 3 Bíblias. Eu uso essa minha, eu uso uma Bíblia de estudo e eu uso os comentários judaicos do Novo Testamento que eu tenho de H. Stern. E ali, esse homem é um teólogo muito famoso, ele é judeu messiânico, ele é um judeu que acredita em Jesus como Messias. E aí eu peguei um comentário dele lá, nessa passagem de Tiago 3, do 2 ao 12, que diz assim: não adianta para o judeu cumprir a Torá, inclusive ser piedoso, né? Porque uma das coisas que nos ensina é ter amor ao próximo, é ter piedade daquele que não tem, daquele coitado, ou ter piedade até daquele que nos atinge, que nos ataca. É isso que o Evangelho nos ensina. Só que assim, a Torá, se o povo de Deus tivesse tido sabedoria para cumprir ela como Deus gostaria, para nós teria sido muito, que talvez Jesus não tivesse vindo e eles teriam sido salvos e nós não. Só que eles são homens imperfeitos igual a nós, eles não souberam usar a Torá. O que acontece tivesse sido ser piedoso, se não controla a sua língua, engana a si mesmo. Misericórdia, Senhor. Isso é um comentário de um judeu que crê em Jesus. Então ele está dizendo o quê? O judeu, o povo de Deus, tem direito à salvação. O primeiro é o povo da salvação. Não adianta nem ser um cara piedoso, caridoso, amoroso, não adianta. Não adianta. Se ele não controlar a sua língua. Não adianta ele derramar dinheiro no altar. Não adianta ele matar a fome do necessitado, se da boca dele saírem coisas que não convêm. Só que quem falou isso aqui é um judeu messiânico, ele acredita em Jesus, baseado nos ensinamentos de Jesus. Isso serve para nós também. Não adianta dizimar certinho, não adianta ofertar muito, não adianta fazer caridade, se a nossa boca não sair aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Espírito Santo. Claro que eu sei que não é possível muitas vezes nós conseguirmos resolver esse problema tão rápido, né? Porque somos falhos há um tempo.
Mas nós temos que já começar a pensar nisso. Porque se Jesus voltar agora, quantos de nós ficarão? Será que eu irei? A gente não sabe. Jesus pode não voltar agora. E se ele volta mais adiante, quando é que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Pode passar a nossa geração e Jesus não ter voltado. E aí eu facilitei. Aí eu fui levando de rédea forte, como a gente diz. E o ser humano não é que nem um cavalo bem domado. Tem cavalo que a gente doma, que pode andar de rédea forte, que ele não se atira para lado nenhum, ele não se assusta com nada. Mas o ser humano é que nem um cavalo passarinheiro. Tem que trazer na boca segura. Ele se atira, qualquer coisinha, já acha uma coisinha para embardecer, já fica brabinho, já vem com mimimi, até dentro da igreja. Tem pessoas que são cheias de mimimi, cheias de coisinhas. Porque o irmão falou isso, porque o pastor não sei o quê, porque a pastora não me cumprimentou, porque a irmã não sei. Por favor, porque não me chamaram para oportunidade, porque não sei o quê. E aí nós falamos, nós comentamos. Aí de repente a gente vai e comenta com outro irmão, aí já bota uma caraminhola na cabeça do irmão, a palavra bem antiga, vocês conhecem a palavra caraminhola? Bota, sabe? Tu planta uma sementinha ruim na cabeça de um irmão, e o irmão diz, mas que igreja chata é essa? Não, mas esse irmão ali que já está mais tempo, está vendo isso, e eu que estou chegando, não, já não vou ficar dessa igreja, vou embora. E aí aquele irmão novo vai embora, porque o irmão antigo falou algo mal colocado, e esse irmão novo que não conhece o Evangelho, que não entendeu, não foi discipulado, não foi ensinado, vai para uma igreja que não é saudável. Ou vai para um outro lugar que é menos saudável ainda. Vai servir a Satanás lá fora. Então, tenhamos cuidado. Temos que nos libertar dessas coisas. Temos que começar a nos libertar disso, para que não sejamos curados de fato. Porque Jesus só vai levar aqueles que forem curados. Só aqueles que tiverem as vestes brancas, transparentes. É aqueles que Jesus vai levar. Aleluia. Porque eu vou dizer para vocês, quem ficar, nem Bíblia vai poder usar. Nem Bíblia vai poder usar. Depois que Jesus voltar, as pessoas continuarão. O mundo vai continuar aqui, não vai terminar o mundo. O mundo continua. Quem ficar, não será nada bom. E se tu for cristão, pior ainda. E aí eu tenho para dizer, quem não é cristão, ainda tudo bem. Ainda vai ter mais uma chance. Vai ficar aí, e de repente ainda vai ser mais fácil para quem não é cristão. Mas e para quem já é cristão? Para quem já conhece a palavra? E quem conhece a palavra? Para quem Deus já se manifestou, já se colocou, já mostrou o caminho, e já foi ensinado, reensinado, e foi batido, ensinado. E aí? Como é que vai ser? Só que a oportunidade está aí. Hoje tivemos uma oportunidade. Quinta-feira de tarde teremos outra oportunidade. Sábado às 19 horas teremos outra oportunidade. Aleluia! E aí, nós vamos continuar perdendo as oportunidades? Porque se eu estou aqui para ministrar, é porque eu preciso estar aqui. Se eu não precisasse, não seria eu. Porque eu precisava estar aqui. Poderia trazer outro pastor. Pessoas mais capacitadas do que eu. Tem tantos aí que eu poderia trazer. Mas o Senhor articulou de uma forma, Ele conduziu de uma forma que fosse eu. Porque eu precisava estar aqui hoje. Porque talvez se não fosse eu o encarregado desse culto, talvez não fosse eu que fosse pegar, eu ia dar um jeito de vir ficar em casa. Eu não viria. Mas o Senhor deu um jeito de que eu estivesse aqui hoje. Aleluia. E aí eu vou estar perdendo? Por que eu vou perder de receber mais de Deus, de aprender mais de Deus? Porque a Bíblia, ela é muito grande, ela é muito vasta. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Mais eu me converto, mais eu me liberto. Me liberto de coisas que não me servem mais. Me liberto de coisas que não agregam na minha vida. Porque só assim eu vou ser curado. Só assim eu um dia poderei ter a certeza de estar junto com Jesus. Aleluia. Estar morando num lugar onde não vai haver doença, onde não vai haver dor, onde não vai haver choro, onde não vai haver maldição, onde não vai haver ataque de Satanás, onde não, só vão haver coisas boas, onde nós poderemos glorificar a Deus 24 horas por dia. Amém, Senhor. Num corpo perfeito ainda, sem as nossas dificuldades do nosso corpo que temos também. Só que para isso é necessário se libertar, é necessário se curar, é
É necessário buscar, é necessário ser humilde para chegar para alguém que sabe um pouco mais do que nós e pedir ajuda. Me ajuda, meu irmão, me ajuda, meu pastor, me ensina, me mostra. Nós temos que ser humildes. Porque quando eu preciso, pastor Alessandro, vem cá, vamos conversar. Ah, vai, pastor Alessandro. E assim foi com outros pastores. De chamar pastor toda hora, pai, no começo é assim, não tem problema. Porque da nossa boca tem que sair coisas boas. Quando nós chegamos num certo, não vou nem dizer patamar, mas quando nós chegamos, quando Deus nos coloca numa posição, e não é uma posição lá em cima, é num local no meio da igreja, no meio dos irmãos, para ajudar, da nossa boca não pode sair mais algumas coisas. Muitas coisas não podem sair mais, porque nós temos que estar preparados para ensinar aqueles que estão chegando. E é para isso que o Senhor tem nos colocado aqui. Por isso que o Senhor nos deu o gostinho de estar no Santo dos Santos. Por isso que o Senhor... Eu vou derramar sobre a sua vida. Não seja grato. É por isso que o Senhor faz eu chorar. É por isso que o Senhor me aquebranta. As pessoas vêm aqui, louvam, e o Senhor já começa a tocar em mim. Olha o que eu fiz por ti. Então está na hora da minha língua se frear mais ainda. Que da minha boca só venha sair aquilo que agrade ao Senhor. Para que vocês possam viver, para que vocês possam seguir o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Assim diz o apóstolo Paulo.